A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Nós estamos dando início ao nosso terceiro vídeo sobre a pequena série, nossa pequena série sobre a pessoa do Espírito Santo. Já falamos sobre o Espírito Santo e a sua natureza, e ali nós aprendemos que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, distinto do Pai, do Filho. Temos um segundo vídeo onde nós falamos sobre o Espírito Santo trabalhando na vida do homem, o homem caído, o homem separado, totalmente separado de Deus. E agora o Espírito Santo vem e regenera esse homem, ele convence esse homem, ele mostra a esse homem a verdade. Então esse homem é iluminado, é vivificado, é regenerado, e então ele passa a ter a estar na presença de Deus e receber de Deus a salvação em Cristo. E agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a obra do Senhor. Aqui nós estaremos falando sobre o Espírito Santo em relação à igreja, o relacionamento do Espírito Santo com a igreja, o Espírito Santo e o seu relacionamento com os obreiros, o Espírito Santo e a pregação. Isso que nós iremos destacar aqui. Dando início, nós precisamos entender que a igreja ela recebeu do Senhor uma missão a cumprir. O propósito máximo, a obra máxima, a missão máxima da igreja é glorificar a Deus, é testemunhar de Deus, é anunciar o nome de Deus, é anunciar a salvação em Jesus. E para isso ela necessita da presença do Espírito Santo com ela. E nós veremos o porquê. Nós já vimos o porquê, na verdade, quando nós estudamos no segundo vídeo o Espírito Santo e o homem. Nós vemos que o homem ele é totalmente incapacitado de alcançar alguma coisa, de se chegar a Deus, de buscar a Deus. Então precisa que o Espírito Santo venha, regenere, transforme o homem para que o homem possa se chegar a Deus. Então, nesse mesmo sentido, o homem por si só é impossibilitado, incapaz de realizar a obra que ele recebeu do Senhor, que é ir por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos através do ensinamento. Então nós vemos que para que isso venha acontecer, o Espírito Santo, a igreja, os obreiros, o corpo de obreiros da igreja, de operários na igreja, ele precisa ter uma capacitação sobrenatural que só é possível através da presença do Espírito Santo. Então, a Bíblia ela nos apresenta o desejo de Deus. A Bíblia vai nos apresentar isso. Por isso que Jesus falou: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Por que pregar a toda criatura? Porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da salvação. De outra forma, seria inútil João 3,16. Seria inútil 1 João 2,2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo, ou de todo mundo. Então, o João 3,16, porque Deus amou o mundo. 1 Timóteo 2,4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da salvação. Então, o desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo. É claro que isso é uma impossibilidade, É impossível que todos os homens se salvem. Por quê? Porque a graça é irresistível e a pessoa ela pode sim resistir à graça do Senhor. E também a questão da apostasia, onde a pessoa se apostata da fé e também perde a salvação. Mas o desejo de Deus de forma completa, sim, de forma dinâmica, é que todos os homens se salvem.
Então, para que isso, ou para que haja a salvação, é preciso haver a pregação. Para a pregação é indispensável a presença do Espírito Santo, a capacitação divina, para que isso venha acontecer com mais eficácia, né? com mais dinamismo, com mais poder, né? com mais ousadia, e o Espírito Santo convencendo a pessoa. É interessante, algum tempo atrás eu estava conversando com um rapaz, e ele, conversando que era começo do ano, eu já tinha lido alguns livros naquele começo de ano, e ele falou assim, ele estava comentando sobre um culto onde ele havia pregado, e 3 pessoas haviam vindo para frente e aceitado Jesus. E daí ele falou, e quantas pessoas, né, eu comentando sobre os livros que eu tinha lido, e quantas pessoas tu ganhou para Jesus? Daí depois eu fiquei pensando, eu ganhar pessoas para Jesus, quem é o convencedor? Quem que age na vida do homem? Qual é a minha parte dentro desse quesito missão evangelística? Sou eu que persuado a pessoa, que vou e convenço a pessoa de que ela precisa de Jesus? Ou é o Espírito Santo que age na vida da pessoa? É interessante que as pessoas elas têm uma visão um tanto equivocada em relação a fazer discípulos, aquela parte onde Jesus fala, ide por todo mundo fazer discípulos. Não se faz discípulos em um final de semana, numa igreja. Não se faz discípulo pregando num domingo, né, em uma pregação de domingo. É impossível. O discipulado ele vai se dar no dia a dia. O discipulado ele vai se dar de forma gradativa. É impossível eu convencer alguém. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que trabalha na vida da pessoa. Então é indispensável para a igreja a presença do Espírito Santo. É indispensável. Talvez você esteja pregando e a pessoa vem à frente, mas quantas vezes o Espírito Santo já falou com ela? Então não cabe a mim persuadir ou fazer com que a pessoa seja convencida. Isso cabe ao Espírito Santo. A minha parte é pregar e ensinar a palavra. Porém, quem faz a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo. E a gente precisa entender isso. Então, vamos dar início aqui então. Vamos falar sobre a igreja, ou a missão da igreja. A igreja é o quartel-general de Deus aqui na terra, e é através dela que Deus vai trabalhar no mundo. A igreja é a multiforme graça de Deus, onde os vários dons são administrados para o crescimento e a expansão da obra de Deus através da pregação e das manifestações, ou da manifestação do poder e da autoridade e domínio do reino de Deus. Então a igreja ela tem essa missão de expandir o reino, de anunciar o reino, de pregar o evangelho. O primeiro ponto aqui que nós vamos destacar é pregar o evangelho. Essa é uma das missões da igreja, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, capítulo 16, verso 15, Atos 1 e 8, ide por Samaria, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho, fazer com que Jesus seja conhecido em todos os lugares. Essa é uma das da primeira característica da missão da igreja. A segunda, que eu já tinha falado anteriormente, é fazer discípulos. E como eu bem disse, não se faz discípulos em um final de semana, em um culto de final de semana, em um culto de domingo. É impossível
Para fazer discípulo precisa ter acompanhamento, precisa ter instrução, precisa ter aconselhamento, precisa ter um ensinamento sistemático da Escritura, falando das doutrinas passo a passo, para que a pessoa venha compreender todo o contexto bíblico, né? Então, fazer discípulos. O fazer discípulos é o resultado da pregação e do ensino da palavra de Deus. Com a pregação acontece o chamamento, e com o ensino vem o crescimento para a maturidade espiritual. Perdão. Então, sem a pregação do Evangelho, se torna impossível fazer discípulos. Então, esse fazer discípulos, ele é composto de duas coisas. Haver o chamamento através da pregação, e como eu estou frisando aqui, não se faz discípulos em pregação. Discípulo se faz através do ensino. É o ensino que vai dar crescimento, maturidade, para que a pessoa possa se firmar, porque o discípulo é aquele que segue. Aquele que vem somente não é discípulo. O discípulo é aquele que vem e é aquele que segue. Tá? Então a pregação, ela chama, a pessoa vem. E daí, através do ensinamento, a pessoa segue, a pessoa cresce, a pessoa amadurece, está apta para também continuar, também fazer a obra do Senhor. Então, sem a pregação do Evangelho, se torna impossível o fazer discípulos. Marcos 16, 15 a 16. O Espírito Santo e a pregação. A pregação do Evangelho é a chave para a formação de novos discípulos para Jesus. O Espírito age através da palavra pregada, por isso é indispensável que o pregador seja cheio do Espírito Santo. À medida que ele for anunciando ou ensinando aos ouvintes a palavra de Deus, o Espírito vai convencendo o pecador de sua necessidade de Cristo. Então, o sistema que nós anunciamos é um sistema sinergista, né? É o sinergismo, onde eu coopero com o Espírito Santo. Eu coopero com o Espírito Santo. Não somos monergistas, onde Deus somente faz, onde Deus somente trabalha. De igual forma, não seria necessário então Deus chamar a igreja, Deus proporcionar ao mundo a igreja, né? Porque a igreja é uma dádiva dada por Deus ao mundo. Então, eu anuncio, o Espírito Santo convence. Eu anuncio a palavra e o Espírito Santo trabalha. Então, é nesse sistema entre essas duas partes que dá-se início à salvação do homem. É eu pregando, o Espírito Santo convencendo, eu anunciando, o Espírito Santo convencendo, eu ensinando, o Espírito Santo convencendo, o Espírito Santo dando crescimento, o Espírito Santo fazendo com que a palavra venha criar raízes no interior e no coração do homem. Então, aqui nós já vemos então a missão da igreja, né? Então nós vimos que a pregação, o ensino da palavra é indispensável. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para que essa obra venha a ser realizada. O Espírito Santo, o agente capacitador da igreja. Então, através do batismo com o Espírito Santo, cada crente é capacitado para a obra do Senhor. É capacitado para a obra do Senhor. Antes de Jesus subir para o Pai, ele ordenou aos seus discípulos que aguardassem em Jerusalém, até que do alto descesse o Espírito Santo sobre eles, para os capacitar, revestindo-os de poder para a tão grande obra, a tarefa de expandir o reino de Deus. Se fosse possível pregar
anunciar o reino sem a presença do Espírito Santo, Jesus não os havia admoestado que aguardassem o Espírito Santo. Não havia a necessidade de se pedir o Espírito Santo, de aguardar a chegada do Espírito Santo. Não precisaria nem de Jesus ter falado sobre o Espírito Santo. Então é indispensável. Jesus recomendou: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Busquem o poder. É indispensável uma igreja sem o poder do Espírito Santo. E esse poder ele vem através do batismo, né? O batismo com o Espírito Santo. Mas em primeiro lugar, o que não é o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é a regeneração. Não é a regeneração. Pois todos os que foram batizados com o Espírito Santo já eram crentes em Jesus. Então, o batismo não é a regeneração, não é a vivificação do homem, porque todos os que foram batizados já eram crentes, já eram regenerados. Segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo não é o perdão dos pecados, pois por serem regenerados, obviamente, já estavam justificados dos pecados. E outra coisa que o batismo com o Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo, né? A pessoa se converte e naquele momento em que ela se converte, convencida pelo Espírito Santo, ela é agregada ao corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo também não é isso. Não é o batismo no corpo de Cristo, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo não são essas três coisas. Não é a regeneração, não é o perdão dos pecados e também não é o batismo no corpo de Cristo. Agora, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é? O que vem a ser? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento ou a dotação de poder. Como que acontece esse revestimento de poder? Como que o Espírito Santo ele reveste o crente de poder para realizar tarefas e obras ordenadas pelo Senhor? O que precisamos analisar é que antes do batismo com o Espírito Santo, os discípulos já haviam recebido uma dose de poder para realizar as campanhas missionárias para com Israel. Isso nós vemos em Mateus 10, 1, Marcos 3 e 13, 6 e 7, 12 e 13 e Lucas 9, 1, 2 e 6. Mas o poder e a autoridade que receberam naquela ocasião era apenas uma partícula do que é o revestimento com o Espírito Santo. No batismo com o Espírito Santo, eles receberam a plenitude do poder, o dunamis, né, do Espírito, o poder do Espírito, a plenitude do poder do Espírito. Até que naquela ocasião, nos evangelhos ali, onde eles receberam uma porção de autoridade e poder, eles não falaram em línguas estranhas, não houve a evidência do batismo. Então ali foi recebida uma autoridade, uma partícula, né, do poder do Espírito Santo. Mas aqui em Atos, né, em Atos 1:8, onde Jesus recomenda ficar em Jerusalém, em Lucas 24:49, até que do alto seja revestidos de poder, de dunamis, ali foi a plenitude do Espírito Santo que repousou sobre os discípulos, capacitando-os para a obra do Senhor. Então é uma capacitação, é uma dotação de poder. Segundo lugar, é uma capacitação dos crentes para a obra. O batismo com o Espírito Santo é o início para a vida triunfante em relação à obra de Deus. Somente com o poder pentecostal poderemos realizar as obras que nos estão propostas por Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Esse poder pentecostal. Os sinais, precisa haver sinais. Só será possível realizar missões com a presença do Espírito Santo.
É através do Espírito que a igreja receberá poder para realizar sua missão. Os dons espirituais são para a igreja como armas que serão de grande valia para a batalha que terá que enfrentar no campo no campo do mundo, no campo de batalha contra o mundo, né? Na guerra, no tete a tete. Então, o batismo com o Espírito Santo é a capacitação através dos dons, através das manifestações dos dons espirituais, através da manifestação do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre dons espirituais, né? Que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 11. Os dons espirituais, eles são categorizados da seguinte forma. Primeiro, nós temos os dons de revelação. A igreja precisa entender que esses dons, como nós falamos anteriormente, esses dons, eles são para capacitar os crentes, os servos, a executarem a obra. Uma coisa que nós precisamos entender é que esses dons, eles não vão servir para nos promover. Nunca foi a intenção do Senhor dar-nos dons à igreja para promover o indivíduo. Esses dons, eles precisam ser utilizados para a edificação, para o crescimento da obra e a anunciação do reino, né? Então nós temos os dons de revelação, isso em 1 Coríntios 12, 8 e 10, que são palavras da sabedoria, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Esses são os dons de revelação. Temos também os dons de poder, que é 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 10, onde nós temos o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Esses são os dons de poder. E tem uma terceira categoria, que são os dons de elocução, aonde se inclui, isso está no capítulo 12, no verso 10 e no verso 11 de 1 Coríntios. Esses dons de elocução são dom de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses são os dons de poder, os dons espirituais, que servem para a edificação. Você veja que tem palavra da sabedoria, onde a pessoa recebe uma sabedoria sobrenatural para uma determinada ocasião, em que aquela palavra pode mudar o rumo de uma comunidade ou o rumo da vida de somente uma pessoa, de um grupo ou de uma pessoa somente. Porém, serve para edificação. Palavra do conhecimento, trazer conhecimento, instrução, discernimento de espíritos. Olha só, discernimento de espíritos, muito semelhante. Hoje nós vemos como naquela sinagoga onde havia um homem possuído por demônios, por espíritos malignos, e não havia ninguém ali, nenhum escriba ali, nenhum mestre ali que teve a capacidade de discernir um espírito maligno na vida daquela pessoa. E nós temos, por intermédio do Espírito Santo, essa possibilidade de receber esse discernimento de espíritos, né? Dons de revelação, os dons de poder, dom da fé, dons de curar. Pessoas são curadas no culto, recebem curas milagrosas, curas que à vista do homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, através do Espírito Santo, a manifestação do poder, do dunamis, da autoridade, né, do poder do Espírito Santo. Então, operações de maravilhas, isso a gente só encontra em um culto pentecostal, né? Isso nós só vamos encontrar em uma igreja pentecostal,
uma igreja que valoriza a presença do Espírito Santo, uma igreja que busca o poder do alto que Jesus falou, né? Que descerá poder do alto e vocês serão revestidos de poder, de autoridade para executar a obra, operação de maravilhas, os dons de elocução, dom de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses são os dons espirituais. Também tem os dons ministeriais. Esses são dons que são dados à igreja, mas eles são homens, né? São pessoas em forma de dons, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo em forma de dons para a igreja. Porque nós vamos encontrar em 1 Coríntios no capítulo 12, verso 5, em Efésios 4, 8, 11 e 12. Esses são os dons ministeriais, que são categorizados desta forma. Nós temos os apóstolos, nós temos os profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, essas categorias aqui não são coisas como os dons espirituais. Aqui são dons ministeriais, pessoas dadas como dons à igreja, pessoas capacitadas que Deus seleciona e os capacita, os reveste de poder, lhes dá essa característica de apóstolo, característica de profeta, evangelista, pastores, doutores, e dá a essas pessoas à igreja, para que eles venham trabalhar na igreja e venham servir de bênção para a igreja, para a comunidade. Então esses são os dons que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Outro ponto que nós precisamos analisar também é o Espírito Santo é quem direciona, que é o Espírito Santo quem estabelece as diretrizes para os obreiros. Nós não podemos tomar decisões por nossa própria consciência, por aquilo que nós achamos ser o certo, aquilo que nós achamos ser o correto a executar. Mas nós temos que ter essa noção de que é o Espírito Santo quem direciona a igreja. Assim como nós devemos olhar para a Escritura, e como Atos ele serve de base para a igreja hoje, é o padrão para nós. Então nós precisamos analisar Atos e fazer com que Atos venha a ser uma prática na nossa vida. Então, quando nós olhamos para Atos, nós vemos que a igreja é direcionada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá as diretrizes, é o Espírito Santo quem estabelece limites, quem estabelece projetos e obras e tal. Então, o Espírito Santo estabelece as diretrizes para os obreiros, para a igreja. Nós vemos isso na separação de obreiros para obras específicas. Nós vemos ali em Atos 13 e 12, aonde o Espírito Santo separa Paulo e Silas para uma determinada obra, para um determinado lugar. Ele também direciona para o lugar onde deseja que se pregue. O Espírito Santo é quem direciona o obreiro. O Espírito Santo é quem dá a palavra. É claro que, como já falei no início, é esse sistema sinergista. Eu coopero com o Espírito Santo coopera comigo. Quanto mais eu buscar do Espírito Santo, quanto mais eu buscar de Deus, muito mais o Espírito Santo me dará. E eu preciso estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo e entender qual é o seu direcionamento para a minha vida e para a obra do Senhor. Então é o Espírito Santo quem direciona o lugar onde deseja que se pregue. Isso nós vemos em Atos 8, 39, 40, 16, 7 e 9, 10. Então o Espírito Santo ele nos proporciona as palavras que havemos de falar em momentos de dificuldade. Isso também nós encontramos em Marcos 13, 11,
Atos 4, 7 a 13. Então nós vemos que aqui nós vemos o cumprimento de que Jesus falou, e claro que não cessou por ali, né? Isso ainda está válido, está na ativa, vamos colocar assim, e nós podemos usar o Espírito Santo. Se nós temos a presença do Espírito Santo, no momento de dificuldade, no momento de necessidade, o Espírito Santo há de revelar aquilo que nós devemos de falar, e até pode nos revelar, nos dar percepção de uma palavra que outrora nós não havíamos entendido corretamente. Jesus nos enviou o seu Espírito para ser o protagonista das missões. Não somos nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa indispensável para o crescimento da obra do Senhor. O Espírito Santo é o protagonista. Aonde não tem Espírito Santo, não tem obra missionária. Só tem a obra missionária, só tem crescimento da igreja, crescimento da obra, porque o Espírito Santo está ali. Eu não sou nada, né? Entre aspas, nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo como protagonista da história. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ele nos fará lembrar de tudo o que Jesus nos ensinou. João 14, 26. A igreja prosperará na obra missionária se tiver a presença e se for guiada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é indispensável para a obra do Senhor, para a igreja. E uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela não frutifica, ela não prospera, ela não cresce. Então nós terminamos aqui esse terceiro vídeo, esse terceiro estudo, né? Essa análise bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu espero que você tenha aprendido algo, espero que tenha sido servido de crescimento, de bênção para a sua vida, e que o Senhor te abençoe e ore por nós, e que a obra do Senhor venha a ser realizada na autoridade e no poder do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e até uma próxima.